Olá, seja bem-vindo ao canal Espiritismo Hoje e Amanhã. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Deixe o seu like aqui no canal. Hoje nós vamos falar sobre Moisés. Moisés, ele praticava e desejava a mediunidade bem orientada. De onde você está tirando isso, Luciano? Ora, do livro de Números, capítulo 11. Nós vamos observar neste capítulo que o povo estava muito revoltado, que o povo estava com fome, estava dizendo que se alimentava apenas do maná e que ele queria carne, queria outros alimentos, que no Egito eles possuíam frutas, melões, que eles possuíam peixes frescos e etc. E Moisés dizendo, conversando com Deus, mas eu não pari todo este povo, eram 600 mil pessoas, nós podemos observar isso lá em Números. E aí, ele conversando com o Senhor, com Deus, no versículo 16 nós temos o seguinte: E disse o Senhor a Moisés, ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabes serem anciãos do povo e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali estejam contigo. No versículo 17 está escrito o seguinte: Então descerei e ali falarei contigo, e tirarei do Espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles. E contigo levarão a carga do povo para que tu não a leves sozinho. Bom, houve este diálogo com Deus na tenda, e lá Deus prometeu que não apenas eles comeriam um dia, nem 2 dias, nem 10 dias, mas nem 20 dias, mas durante um mês inteiro eles comeriam carne. Olha, o que é realmente impressionante, porque eram 600 mil pessoas. Se cada uma dessas 600 mil pessoas comessem 200 gramas por dia, nós teríamos 120 mil toneladas durante 30 dias. Seriam praticamente quase 110 bois por dia, seriam 3.272 bois. É uma loucura, né? Então como é que seriam transportadas tanta carne, 3.272 bois. Para vocês terem ideia, um avião Antonov ele transporta até 355 toneladas por dia. Então nós estamos falando aí de mais ou menos uns 10 Antonovs para transportar tanto boi para o deserto. Mas esse aqui não é o detalhe do nosso vídeo. O detalhe do nosso vídeo no versículo 24, diz o seguinte: E saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo, e ajuntou 70 dos anciões, e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu da nuvem e lhe falou, tirando do Espírito que estava sobre ele, e pôs sobre aqueles 70 anciãos, e aconteceu, quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Bom, porém, no arraial ficaram 2 homens, no versículo 26. O nome de era Eudade e de outro Medade, e se repousou sobre eles o Espírito. Porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizaram no arraial. Então saíram 68 e continuaram 2 deles, Eudade e Meldade. Gravem o nome, Eudade e Meldade. E aí no versículo 27, no versículo seguinte, então correu o moço e anunciou a Moisés e disse: Eudade e Medade profetizam no arraial. E Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. Porém Moisés lhe disse: Tens tu ciúmes por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre ele. Depois se recolheu ao arraial, ele e os anciãos de Israel. Significa dizer o seguinte, que Moisés, ele praticava e desejava a mediunidade bem orientada. Ele sabia que Medade e Eudade, eles profetizavam, conversavam com os espíritos, mas eles não estavam movidos pelo sentido de curiosidade, não estavam movidos procurando respostas fúteis dos espíritos. Eles estavam movidos por um sentido realmente de conversar com os bons amigos espirituais e tirar deles as boas orientações. A resposta de Moisés, diz o professor Herculano Pires no livro Visão Espírita da Bíblia, é um golpe de morte em todas as pretensas condenações do Espiritismo pela Bíblia. Eis o que diz o grande condutor do povo hebreu: Que zelos são esses que mostram por mim? Quem dera que todo o povo profetizasse e que o Senhor lhe desse o seu espírito. E comenta o professor Camargo: médium de extraordinárias faculdades, Moisés sabia que Eudade e Medade não eram mercenários nem mistificadores. Não procuravam comunicar-se com o mundo invisível, mas eram procurados pelos espíritos.
Então, como a gente acabou de ver, Moisés ele aprovava a mediunidade pura que o Espiritismo também aprova. Mediunidade que nós podemos encontrar muito bem trabalhada, muito bem exercitada na comunicação que nós temos, nas mais de 600 comunicações que nós temos dos espíritos, que nós podemos encontrar na segunda parte do livro Céu e Inferno, onde Allan Kardec pôde estudar a condição dos espíritos que estavam no mundo espiritual, condições de espíritos felizes, condições de espíritos de criminosos arrependidos, condições de suicidas, né? Condições de espíritos passando por expiações terrenas, entre outros. Então, o que Moisés condenou, o Espiritismo também condena, ou seja, é a mediunidade a mercenária, né? As pessoas que são mercenárias, as pessoas que exploram a mediunidade, não a mediunidade pura como era praticada por Eudade e Medade, ok? Muito bem, se você curtiu, deixe um like e se inscreva no canal. Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo. Um abraço!